Pois não, Lucas Josino, bom dia. Datena, bom dia para você e para todos ligados aqui no Manhã Bandeirantes. Nós trouxemos uma informação importante no último sábado de que faltou oxigênio na UPA de Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital paulista. Depois disso, 10 pacientes tiveram de ser transferidos com extrema urgência, Datena, para outras unidades de saúde, porque acabou o oxigênio nessa UPA, inclusive, que a gente fala ao vivo agora. Depois disso, o Ministério Público abriu uma investigação para apurar uma denúncia feita por alguns funcionários da UPA de que 3 pessoas, pelo menos, morreram por causa da falta de oxigênio. Agora há pouco, Datena, eu conversei com um desses funcionários que, sob a condição total de anonimato, gravou para a gente e fez essa revelação. Nós conversamos com os funcionários e tivemos certeza que morreram sim, pacientes. Por causa da falta de oxigênio? Exatamente, por causa do oxigênio do final de semana. Na sexta-feira? Na sexta-feira. Os funcionários da UPA confirmam isso? Confirmo. A senhora trabalha na UPA? Sim. Foi conversado com os funcionários e realmente aconteceu. Faleceram pacientes por conta da falta de oxigênio. Na UPA Ermelino Matarazzo? Isso. Pois é, Datena. Funcionários, então, admitiram que alguns pacientes morreram por causa disso. Nós fomos procurados pela dona Kátia que está aqui, inclusive, vai conversar com a gente, pediu para falar com você, viu, Datena? A mãe dela morreu na última sexta-feira. Dona Kátia, bom dia. Por favor, o que o médico disse para a senhora quando a senhora chegou aqui na UPA e descobriu que a sua mãe tinha falecido? Bom dia. Eu estive aqui na unidade na sexta-feira, fui atendida pela doutora Larissa Mercadante. No momento que ela me falou, que ela disse que a minha mãe havia entrado em óbito, ficou muito claro. Ela falou que ela tinha entrado em óbito por falta de oxigênio na unidade. Eu entrei em choque na hora, perguntei, como assim? Como que ela pode ter morrido por falta de oxigênio? Vocês deixaram minha mãe morrer? E aí ela tentou corrigir, dizendo que não faltou oxigênio, que ela estava sendo transferida para uma outra unidade de saúde, que ela estava dentro da ambulância e ela sofreu 2 paradas cardíacas. Mas em um primeiro momento, ela disse para a senhora que a sua mãe morreu porque faltou oxigênio na unidade. Sim, ela falou isso com todas as palavras, que faltou oxigênio na unidade. Datena, a dona Kátia queria muito conversar com você. Oi, Datena. Isso aí é caso de polícia, de Ministério Público. Se a mulher falou que a mãe dela morreu dentro da unidade por falta de oxigênio, não tinha que estar na ambulância, tinha que ir o IML recolher o corpo. E a família ser informada que ela tinha morrido na UPA. Sim. É isso. Sim. Agora, isso é caso para o Ministério Público investigar e para a polícia investigar. Por que você vai botar gente morta dentro da ambulância? Sinto muito, mas é caso de polícia e do Ministério Público entrar imediatamente nesse caso e apurar. Porque isso é uma falta de consideração para quem já morreu. Primeiro disse que morreu, depois disse que ia ser transferido e morreu. Que história é essa? Tá muito mal apurado isso aí. Atena, tem que ser investigado. Oi. Sim. Eu estive aqui na sexta-feira e a médica, essa mesma médica, ela virou para mim e falou que tinha entubado a minha mãe. Eu já entrei em choque aí. Eu falei, mas por que você entubou a minha mãe? Datena, eu tenho uma foto que eu mostrei para o Lucas. Na quinta-feira, um enfermeiro me deixou entrar e a minha mãe fez coraçãozinho para mim. Ela estava aqui, dentro da emergência. Ela estava lúcida. Ela fez coraçãozinho para mim, tipo que ia dar tudo certo. No dia seguinte, a médica, essa mesma que me deu a informação, ela falou, olha, eu entubei sua mãe porque ela estava com crise de ansiedade. Eu falei, como assim você entubou minha mãe? Porque ela estava com uma crise de ansiedade? Por que você não sedou ela, então? Ela falou, não, mas é porque eu preferi entubar ela para que o pulmão dela não sofresse tanto. Então a gente entubou. Então, como teve essa falta de oxigênio, se não tivesse entubado ela teria tido uma chance. Ela teria tido uma chance de sobreviver.
Mas a médica, ela simplesmente resolveu entubar porque ela estava com uma crise de ansiedade, faltou oxigênio e aí ela não teve chance nenhuma de sobreviver. Bom, eu vou pedir encarecidamente que o Ministério Público apure isso e que a polícia investigue imediatamente. E o Josino vai fazer uma reportagem contigo e eu quero saber de agora até a tarde o que vai ser apurado. Não adianta a gente ficar conversando aqui, porque eu não posso provar o que aconteceu, porque eu não sou investigador e não represento o Ministério Público. Mas vou solicitar ao Ministério Público que entre no caso e que a polícia imediatamente investigue a morte da sua mãe como morte suspeita até agora. Porque dizer que ela morreu e que ia ser transferida, como é que vai transferir alguém que já está morto, que morreu dentro da ambulância? Como? Tirou do hospital e botou dentro da ambulância alguém que já estava morto? É isso que a polícia tem que investigar. Então eu prometo a você que isso vai ser investigado e o Josino vai fazer a reportagem contigo e vamos pedir à polícia que apure o caso, né? O Garrafa, imediatamente a gente vai pedir que a polícia apure esse caso aí de morte suspeita dentro dessa clínica. Onde é que é Hermelino Matarazzo? Hermelino Matarazzo, é isso? Mas nessa UPA, sábado, iam dispensando uma senhora e o marido, dizendo que o sujeito estava com gripe. Eu falei, bom, mas nem exame direito fizeram, nem soro deram para ele. Imediatamente pegaram o sujeito que haviam dispensado e botaram dentro da UPA. Ele ia sendo mandado para casa do jeito que ele estava. E ele estava com Covid, depois ficou confirmado que ele estava com Covid e ia sendo mandado para casa. Então, quantas barbaridades devem estar acontecendo aí, vão pedir para apurar. É o que eu posso fazer por enquanto. E prometo que nós vamos correr atrás do seu caso e dar guarida a você. É o que a gente pode fazer. Tá bom? Obrigada. O presidente Jair Bolsonaro... Não, obrigada nada. Meus pêsames a você, meus sentimentos, porque é você quem sente a dor. O presidente Jair Bolsonaro está falando de novo aí, a gente vai ouvir. Ô Lucas, por favor, acompanhe o caso dela de ponta a ponta, ok? Pode deixar da